Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu, de novo, preciso agradecer o privilégio de estar aqui, justamente quando vocês estão comemorando 62 anos de vida. Eu quero só repetir o que eu disse ontem. Eu acredito mesmo que vocês tenham muito mais do que 62 anos. Aí 2.000 anos, pelo menos, de vida, perto de 2.000 anos, porque vocês começaram também como igreja lá no Pentecostes. Eu vou dizer por quê. Se você conheceu a Cristo, foi alguém que falou para você de Cristo. Essa pessoa que falou de Cristo para você, alguém falou para ela. E para essa pessoa que falou para aquela outra pessoa, alguém também falou para ela. E você vai voltando atrás. Aí você chega no avô, na avó, na bisavô, no pai do bisavô, naquele outro que veio de lá, não sei de onde, que veio de Portugal, que veio da Espanha, que veio... Tanto faz, de onde veio. O Evangelho veio vindo durante todos esses anos, e centenas de anos, e quase 2.000 anos. Passando de pessoa para pessoa, e chegou em você e chegou em mim. E quando nós conhecemos a Cristo, nós acrescentamos um elo nessa corrente que se chama igreja, que nasceu no dia de Pentecostes, e que vai ser levada para o encontro com Cristo no dia do arrebatamento. Esta é a igreja, mas também a igreja aqui de Itapevi, nesses 62 anos de história, tem muita coisa boa para contar, por tanta gente que foi abençoada aqui. Quanta gente nasceu e conviveu aqui no meio dos irmãos. Quantos adolescentes namoraram e depois casaram e agora têm os filhos, e tem muita gente aqui, talvez tenha até netos, sem dúvida. Igreja é isso. Igreja tem um aspecto grandioso que nós não conseguimos mensurar e perceber, que é a igreja que nasceu há quase 2.000 anos atrás. Mas a igreja é isso também, a igreja que se reúne aqui, nesta rua, no número desta construção, no domingo às 18h30. Igreja é o conjunto de todos os salvos, de todos os crentes, de todos os discípulos de Jesus, desde o Pentecostes. Essa é a igreja, esse é o grande corpo de Cristo, essa é a noiva de Cristo. Mas igreja também são vocês que se reúnem aqui a cada domingo. São vocês que vivem nos ministérios da igreja. São vocês que ajudam essa igreja a levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E Jesus falou somente 2 vezes, que está registrado nos Evangelhos, a palavra igreja. Uma vez ele falou em Mateus capítulo 16, e outra vez ele falou em Mateus capítulo 18. Ele só falou 2 vezes. Mas ele deu nessas 2 visões exatamente o perfil da igreja que ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E eu quero recordar um pouquinho daquilo que a gente viu ontem, fazendo apenas essa comparação. Então prestem atenção nisso. No texto de Mateus 16, foi quando ele perguntou para os discípulos quem eles achavam que ele era, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse: pois é, Pedro, até o seu nome vai ser mudado, agora você vai ser Pedro, não vai ser mais Simão Barjonas, porque você vai ser transformado. E esta transformação de alguém que confessa que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo, é que é a base para a edificação da igreja de Cristo. Porque cada pessoa que se converte é acrescida a esta igreja. E a Bíblia até chama isso de que a igreja é um conjunto, uma construção, uma edificação de pedras vivas. Pessoas que ganharam essa nova vida. Essa é a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
Esta é a igreja que existiu nesses 2000 anos e continua espalhada pelo mundo todo. Aqueles que ainda estão vivos, mas aqueles que já morreram, que também fazem parte desta igreja. Esta é a igreja de Mateus 16. Mas a igreja de Mateus 18 é a igreja que tem nome, que tem endereço, que tem horário para se reunir, que os irmãos conhecem um ao outro e mais do que isso, como nós vamos ver hoje. Então vejam as diferenças. A igreja de Mateus 16 é uma igreja universal. É de todos os crentes, de todos esses centenas de anos. A igreja de Mateus 18 é uma igreja local, como essa daqui. A igreja de Mateus 16, ela não se reúne em nenhum lugar. Ninguém vê aquela igreja. A igreja que se reúne em algum lugar é a igreja local, como esta igreja, que está fazendo 62 anos. A igreja de Mateus 16 é a igreja triunfante. É a igreja que já tem a sua vitória declarada. É a igreja que vai participar como noiva de Cristo nas bodas do Cordeiro. É a igreja eterna. A igreja que foi resgatada e salva pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas a igreja local é a igreja militante. É a igreja que luta com as dificuldades do dia a dia. É a igreja visível. São pessoas que ficam doentes, são pessoas que ficam desempregadas, são pessoas que têm dificuldades em família, são pessoas que têm dificuldade com dinheiro. Essa é a igreja que luta no dia a dia. Por isso que é uma igreja militante, é uma igreja que está lutando. Uma igreja viva, e é gostoso de ouvir vocês aqui, de ver as crianças, de ver gente cantando, de ver a banda tocando. Isso é uma igreja viva, uma igreja que tem coro, uma igreja que tem expressão, uma igreja que tem alegria, uma igreja que tem lutas. Então, a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja de Deus e a igreja dos homens. Por que eu digo a igreja de Deus? Porque essa aí, a igreja de Mateus 16, é a igreja do céu. Essa é a igreja do reino de Deus. Mas a igreja local é a igreja dos homens. É a igreja que tem pastor, que tem diácono, que tem líder, que tem alguém que cuida das crianças, que tem professor da escola dominical. É a igreja feita de gente como você e eu, gente de carne e osso. Gente que tem nome e sobrenome, que tem cor e que tem cheiro. Essa é a igreja de Mateus 18. A igreja de Mateus 16 é invisível. A igreja de Mateus 16 não dá testemunho. A igreja de Mateus 16 não evangeliza. Sabe qual é a igreja que dá testemunho e que evangeliza? É a igreja de Mateus 18. É a igreja da qual você e eu fazemos parte. É a igreja local. A igreja de Mateus 16 é uma igreja santa. É uma igreja pura. Uma igreja lavada pelo sangue de Jesus. Esse é o jeito, a natureza dessa igreja, é essa igreja gloriosa. Mas a igreja de Mateus 18 é uma igreja pecadora. É uma igreja com necessidades, com defeitos, com falhas. A igreja de Mateus 16 é a igreja dos céus, herdeira do reino dos céus. A igreja de Mateus 18 é a igreja da terra. É essa igreja como nós conhecemos aqui. A igreja de Mateus 16 é a igreja onde só tem o trigo. Mas a igreja de Mateus 18 tem trigo e às vezes tem joio. Inclusive a Bíblia diz, Jesus orienta para não querer cortar, porque senão você vai cortar o joio junto com o trigo. Deixa aqui, Deus vai fazer essa separação. Nós não temos que julgar as pessoas, nós temos que ensinar e edificar as pessoas com a palavra de Deus, com o ensino bíblico, com os louvores, com o nosso amor, com a nossa comunhão. Então, essa é a diferença entre a igreja de Mateus 16 e a igreja de Mateus 18. Ontem nós vimos a igreja de Mateus 16. E hoje nós vamos ver a igreja de Mateus 18 da mesma forma como vimos ontem.
Eu vou ler o texto todo, depois eu vou ler versículo por versículo e dando alguns destaques. Então, se você tem a sua Bíblia aí, se você tem no seu celular, seja como for aí, você pode acompanhar. Mateus capítulo 18, começando no versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Muito bem, então vamos começar. Lá no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Bom, aqui já tem uma grande diferença. Enquanto lá em Mateus 16 a gente lê assim, que nós somos fortes o suficiente para lutar contra as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Agora, essa igreja começa como? Um irmão pecando contra o outro. Eu acho que nesses 62 anos isso nunca aconteceu aqui na igreja de Itapevi. Brincadeira, já aconteceu. E talvez esteja acontecendo até hoje. Porque nós somos essa igreja que é pecadora, essa igreja que é carente, essa igreja que tem dificuldades de relacionamento, dificuldades de entendimento, de compreensão, muito mal entendido, impressão das pessoas, e alguém achou que o outro falou mal, e que o outro disse isso, que o outro disse aquilo, e um que não gosta do outro por causa disso, e o outro que não gosta do um por causa daquilo. Gente, é impressionante como a Bíblia é realista, né? Ela começa falando da igreja, e o assunto que ela começa falando é pecado de um irmão em relação ao outro. Sabem por quê? Porque Jesus veio morrer na cruz por causa dos nossos pecados. O pecado é a grande razão do amor de Deus por nós no sacrifício de Jesus na cruz. É a grande razão. Jesus não veio para curar cegos. Jesus não veio para dar pão para quem tinha fome, como aqueles 5.000 lá que ele alimentou. Jesus não veio para mostrar que ele tinha poder e andar em cima da água, como ele andou, ou acalmar tempestade. Jesus veio para resolver o problema do pecado. O problema do homem era o pecado. E a única razão da morte de Jesus na cruz foi o pecado. Por isso que a igreja que Jesus descreve, ele que está falando aqui no capítulo 18 de Mateus, começa com o pecado, porque o que Jesus quer fazer é resolver o pecado. E o que é mais interessante nisso, é que embora Jesus tenha morrido na cruz e levou todos os nossos pecados, ele quer uma parceria conosco, para nós acertarmos os nossos pecados. Lá na cruz, a penalidade do nosso pecado foi paga. Todos nós que cremos em Jesus e temos Jesus no coração, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não temos nenhum pecado pendente no nosso nome lá no céu. Porque
todos os nossos pecados foram riscados pelo poder de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Nós não temos nenhum pecado devendo para Deus. Não estamos devendo nenhum pecado para Deus, porque tudo foi pago por Jesus. Mas, nós temos os nossos pecados de comunhão e de convivência aqui nesta terra. E aí nós temos dívida. Olhem o que o texto diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Algumas observações rápidas aqui. Por exemplo, se teu irmão pecar contra ti, você não fez nada. Você é inocente. Alguém fez uma coisa ruim para você. E vocês estão brigados. E aí você pensa assim, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer nada. Eu não fiz mal para ninguém. Foi essa pessoa que fez mal para mim. Mas olha o que Jesus disse. Se teu irmão pecar contra ti, não é você que está pecando. O teu irmão pecou contra você, ofendeu você. Quem que vai procurar a reconciliação? É você. Aí você pode dizer, opa pastor, espera aí, eu não fiz nada. É justamente porque você não fez nada, é que você tem melhor condições de entender o que está acontecendo e poder demonstrar amor para com aquela pessoa. Porque não foi você que ofendeu, não foi você que prejudicou. Você é a pessoa que deve tomar a iniciativa de procurar a reconciliação. E diz assim, vai arguí-lo entre ti e ele só vai falar com ele sozinho. Só vocês dois, ou vocês duas, ou seja quem for. Vai conversar com ele. Vai buscar o entendimento. Agora você diz assim, mas pastor, eu sou a vítima. Pois é. Se você não concorda com isso, você tem que discutir com Jesus, não comigo. Eu estou só dizendo o que ele falou. Você, em todos os casos, você deve procurar essa reconciliação e essa paz. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Que coisa boa. Tinha um problema, tinha um mal entendido, teve um pecado, vocês conversaram e o pecado foi perdoado, o mal entendido foi esclarecido e está tudo bem de novo, graças a Deus. Aquele pecado já tinha sido pago na cruz, mas agora a paz pode estar no seu coração e no coração daquela pessoa que fez alguma coisa contra você. Mas o texto continua. Diz assim no versículo, continuando no versículo 16. Se, porém, não te ouvir, se o teu irmão não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. A coisa pode ir um pouco mais além. Sabe por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Nós somos duros. Nós temos mágoa contra os outros. Nós não queremos perdoar. Não é fácil para a gente perdoar. E não é fácil também para a gente pedir perdão. O perdão humilha a gente. Então não é tão simples assim. Às vezes a gente encontra alguém que está com o coração tão ferido que não consegue entender e nem consegue perdoar. Então o que Jesus diz? Pega mais uma ou duas pessoas. Duas pessoas que são gente generosa, gente compreensiva. Não é pegar duas pessoas para brigar junto com você. Já chega você brigar. Não pega dois briguentos. Pega duas pessoas de paz. Pega duas pessoas amorosas. Pega duas pessoas espirituais, duas pessoas cheias do Espírito. E leve essas duas pessoas dizendo, gente, aqui nós temos um desafio de oração. Vamos conversar sobre isso, é um assunto difícil, mas eu estou querendo buscar a paz, estou querendo buscar o entendimento. Porque todo esse propósito de Mateus capítulo 18 é, em muitas igrejas, considerado apenas como uma forma de disciplina para as pessoas. Tem um irmão que pecou,
Então vai e fala com ele. Se ele não se arrepende, você chama duas ou três testemunhas, vai lá e diz para ele: você pecou, você está fazendo isso aqui de errado, tal. E se ele não atende vocês, então aí vocês levam para a igreja, e a igreja vai dizer: olha, você está pecando, você tem que se arrepender e tal. Aí o camarada está ainda atônito, não sabe o que fazer, e ele não aceita aquela orientação, então vocês expulsam a pessoa da igreja. Não é isso. Esse texto não foi feito para expulsar ninguém da igreja. Esse texto foi feito para demonstrar amor. Esse texto foi feito para dividir perdão, graça e misericórdia entre os irmãos, porque todos nós aqui somos pecadores. Se a gente tivesse que expulsar os pecadores da igreja, não ia ficar um aqui. A partir de mim e o pastor Cornélio também, pelo que eu conheço ele. Os outros eu não posso dizer nada, eu sou amigo dele, eu posso falar, meu amigo. Mas se for para expulsar pecador de igreja, nem entra ninguém e sai todo mundo. Então o que nós temos que fazer com os nossos pecados? Nós temos que entrar em acordos, nós temos que perdoar, nós temos que ter misericórdia. Uma vez Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que me ofende? 7 vezes. Ele perguntou, desculpa, deu um detalhe. Ele perguntou: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão num dia? E aí ele, querendo dar uma de bom assim, ele disse: 7 vezes se eu perdoar, tá bom? Aí Jesus disse: não, 70 vezes 7. Num dia, 490 vezes. Alguém já te ofendeu 490 vezes num dia? Eu não sei se já fez, mas mesmo que tivesse feito, você devia perdoar. Eu não sei como também, eu estou só falando o que Jesus falou. Então, gente, esse texto aqui existe para todos nós reconhecermos que nós somos pecadores, nós somos uma igreja de pecadores, salvos e com os pecados perdoados lá no céu, por causa de Jesus. E nós continuamos pecadores, mesmo depois de sendo salvos. A questão agora é o que a gente faz com o nosso pecado. E a Bíblia diz isso. A gente deve confessar para Deus e deve confessar para o irmão. A gente deve tratar o nosso pecado com Deus e deve tratar o nosso pecado com os nossos irmãos. Sabe o que é isso, gente? Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é um lugar de pecadores que se perdoam, pecadores que dão perdão e pecadores que recebem perdão. Se você não quer entrar nesse jogo, você está fora da igreja, porque a igreja é isso. Igreja é o principal lugar do mundo onde pecadores se perdoam. Eu vou dizer de novo: igreja é o principal lugar do mundo onde pecadores se perdoam, por causa do amor de Jesus. Vamos adiante, senão eu fico aqui até amanhã cedo. Versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Esse versículo se repete nas duas igrejas. A outra igreja de Mateus 16, que é de todos os crentes nesses 2000 anos de história, eles não estão aqui com a gente. Eles não podem mais perdoar a gente não pode perdoar eles. Eles também não ofendem a gente, né? Tudo tá bem assim, né? Com eles está tudo bem. Nosso problema não é com eles. Nosso problema é entre nós aqui. Esse é o nosso problema. Muito interessante isso. A Bíblia diz que aquilo que a igreja liga aqui na terra é ligado lá no céu. Vocês sabem qual é a única coisa que a gente liga aqui na terra? É uma pessoa com Deus. Essa é a única ligação que a gente pode fazer. Aqui a Bíblia diz que quando a gente liga alguém aqui na terra com Deus, através do Evangelho, essa pessoa é ligada lá no céu. E se alguém é desligado aqui na terra por causa do Evangelho, o que significa isso? Quando a pessoa não crê, quando a pessoa rejeita Cristo,
ela rejeita aqui na terra, ela é desligada no céu. A pessoa, quando aceita Cristo aqui, é ligada aqui, ela é ligada no céu. O que a gente faz aqui na terra tem a ver com o céu. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente não diz assim, seja feita a tua vontade, como é que continua? Aqui na terra, como no céu. É o mesmo Jesus que esteve aqui na terra e morreu por nós. Agora está lá sentado à direita de Deus. Eu acho até que ele já está em pé, porque ele está voltando. Eu acho que até que ele já se levantou para voltar. Eu estou achando que está perto. Por isso que é importante, gente, como nós tratamos as pessoas. Nós somos pessoas que devemos atrair outros para Cristo. Sabe o tipo de crente que o diabo mais gosta? É crente chato. Também acho que aqui não tem nenhum. Lá na Memorial tem. Acho que tem. Às vezes eu sou assim. E às vezes os outros são assim também. A sua vida atrai alguém para Jesus ou afasta alguém de Jesus? Pelo tipo de vida que você vive, pelo tipo de pessoa que você é, pela maneira como você trata os outros, as pessoas têm vontade de conhecer o Jesus que está no seu coração, ou elas querem ficar longe de você e longe do seu Jesus? O que a gente liga aqui na terra é ligado lá no céu. Versículo 19, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Bom, gente, esse versículo aqui eu acho uma coisa impressionante. O versículo seguinte, eu vou só ler porque tem uma ligação entre um e outro. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Jesus dá um número para a igreja. 2 ou 3. 2 pessoas podem começar uma igreja. 2 pessoas. Menos de 2 pessoas não dá, sabe por quê? Porque igreja é reunião. E uma pessoa só não consegue se reunir com ela mesma. Não dá certo, né? Como é que vai? Vai sentar um de frente para o outro? De que jeito? Com espelho? Vai conversar um com o outro? De que jeito? Como é que é? Não, igreja é reunião. Igreja é convivência. E Jesus disse 2, que é o mínimo, não dá para ser menos, 2 ou 3. Agora ele não está falando que só tem que ter igreja de 2 e de 3. A Memorial está com quase 4.000 membros. É bastante gente. E ela está junto nessa oração aqui também. E esse texto diz que se 2 ou 3 dentre vós, quer dizer, se a igreja toda concordar em pedir uma coisa para Deus, Deus vai ouvir a oração de vocês. Gente, isso é muito sério. Uma das coisas que eu mais admirei do ministério do pastor Cornélio lá na Memorial foi o tempo que ele estava tratando justamente do ministério de oração. Ele fez seminários de oração, trouxe palestrantes a falar de oração. E, gente, isso é uma coisa muito importante. Muito, 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 muito importante. Se essa igreja se unir em oração, vocês vão derrubar qualquer muro de Jericó. Vocês vão passar por qualquer mar vermelho com os pés secos. E vocês vão poder fazer até como Pedro e andar sobre as águas, se estiverem confiando em Jesus. Mas a igreja precisa estar unida. Porque o texto diz assim, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, precisa concordar. Se vocês vão orar, por exemplo, pedir sabedoria de Deus para pintar esse templo aqui por dentro. Aí tem um que acha, não, acho que tem que ser amarelo. O outro diz, não, eu acho que tem que ser azul. O outro diz, não, acho que tem que pintar de branco. E se vocês não querem concordar com a cor que vai ser pintada, seja ela qual for, não adianta nem orar para Deus. Pinta tudo colorido, então, cada um tem um pedacinho da sua cor aqui, pronto.
Cada um não quer a sua vontade? Então cada um vai ali e pinta do seu jeito, dá um pincel para cada um, pronto. E aí fica assim, a igreja multicolorida. Cada um tem a sua cor, o seu pedacinho ali. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que tem que concordar com o que vai fazer, tem que concordar com o que vai pedir, tem que concordar com as suas decisões e tem que concordar da dependência de Deus que vai dar a direção para vocês. Se essa igreja concordar com aquilo que ela faz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ele está dizendo aqui, se a gente pedir sobre a terra, Deus vai dar resposta lá do céu. A concordância é aqui. Se essa igreja estiver unida, ninguém segura essa igreja. Nem o diabo e nem ninguém. Porque Jesus prometeu isso. E a última promessa dele está no último versículo. Porque onde estiverem 2 ou 3, não precisa ser muitos, não. Não faz diferença se for 2, 3 ou 2.000, 3.000, ou seja lá quanto for. Não faz diferença. O que faz diferença é se estão unidos em Cristo Jesus. Se é uma igreja de amor, uma igreja de perdão e uma igreja de graça. Se vocês forem uma igreja que pede perdão e que perdoa, Jesus vai estar junto com vocês em tudo que vocês fizerem. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, juntos em meu nome, concordando com a autoridade do meu nome, no poder do meu nome e do meu Espírito, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus disse. E eu quero concluir. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Essa questão de pecado, vamos começar de novo ali. O que tira poder da igreja é o pecado. O que tira o poder da vida é o pecado. O que desmancha casamentos é o pecado. O que separa irmãos é o pecado. O que destrói carreiras é o pecado. O que quebra relacionamentos é o pecado. O que separa amigos é o pecado. O que destrói famílias é o pecado. O que destrói vidas é o pecado. Eu vou dizer para vocês, também é o pecado que destrói igrejas. Por quê? Porque as pessoas não se perdoaram. Lá em João, quero achar esse versículo para vocês aqui. Em João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Gente, o futuro desta igreja, os próximos 62 anos, da primeira igreja batista em Itapevi, depende de cada um de vocês que está aqui hoje. Se você tem no seu coração amargura, se você tem no seu coração pecado, se você tem no seu coração raiva, se você tem no seu coração ódio de alguém aqui, se você está separado de alguém aqui, a quem você não ama ou de quem você não gosta, o futuro dessa igreja está perdido. Porque o futuro dessa igreja depende de amor, depende de perdão, depende de graça, depende de misericórdia, depende de comunhão. Porque se vocês concordarem em se reunir no nome de Cristo, como irmãos que pedem perdão e que perdoam, Jesus Cristo vai estar com vocês todos os dias, nos próximos 62 anos, e muito mais, se ele não voltar antes, eu acho que é o que vai acontecer. Então a sua vida é responsável pelo futuro desta igreja. E eu queria fazer um desafio. Abra o seu coração, meu irmão e minha irmã. Olhe lá para dentro. Qualquer amargura, qualquer antipatia, qualquer separação, qualquer ofensa,
qualquer maldade com qualquer outra pessoa da igreja, não pode existir. Isso tira a força da igreja, isso tira o poder da igreja, isso tira a presença de Jesus da igreja. E eu quero desafiar cada um de vocês a olhar para dentro do seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu quero ser um membro dessa igreja que seja conhecido pelo amor e pelo perdão. Eu quero dar perdão para os outros e eu quero pedir perdão para os outros. E eu vou dizer para vocês, nem o diabo vai poder fazer nada contra essa igreja. Essa é a igreja da terra. Mas eu termino dizendo isso. Sabe para qual das duas igrejas Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias? Para essa igreja que precisa de perdão. Para essa igreja que precisa de graça e de misericórdia. Então abra o seu coração. Fala claramente, gente. Não tenha mágoa de ninguém. Não tenha raiva de ninguém. Não tenha nenhum desacerto com ninguém. Acerte tudo que você puder. Faça a sua parte. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na igreja. Nesta igreja local. Primeira Igreja Batista de Itapevi. E o meu desejo é que Mateus 16 seja verdade para esta igreja. E o meu desejo é que Mateus 18 seja verdade para essa igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.